Ei, Cá, tudo bom? Tudo ótimo! Ó, a gente aqui de novo, né? Para poder falar um pouquinho aí hoje de neurociência e neuroinovação. Hoje a gente vai falar um pouco aí do hipocampo, né? Vai trazer um foco maior aí de um estudo de caso de décadas passadas. Vamos explorar um pouquinho esse conteúdo, Lê? Ah, bora! Vamos sim. Que o cérebro ele é bem complexo, a gente já sabe disso, né? Verdade. E é muito louco a gente acreditar que há um tempo atrás ainda havia muitas partes que não estavam sendo exploradas, né? Por exemplo, o estudo do neurônio espelho, ele é até recente, ele foi em 1992, né? Pelo Rizzolatti, né? Giacomo Rizzolatti. Isso, nome bonito, né? Gente fina. E hoje a gente vai falar sobre o hipocampo, que ele ainda é uma estrutura que ainda é pouco conhecida, né? E essa história que a gente escolheu, né? Do Henry Gustav Molaison. O caso dele foi bem interessante, né? Como a extração do hipocampo, que isso repercutiu, né, na vida dele. A história dele, né, a gente fazendo uma pequena retrospectiva, conta que ele, quando ele tinha 9 anos, ele teve um acidente de bicicleta e aí isso trouxe para ele muitos episódios de epilepsia. E aí tentaram fazer... Ele, quando ele tinha 22 anos, em 1953, tentaram fazer uma cirurgia experimental. Tentaram não, fizeram. E daí eles removeram o hipocampo. E o hipocampo nós sabemos, né, que ele é responsável pelo armazenamento de memórias novas. E aí, depois dessa cirurgia, acabou, né, as epilepsias e tudo mais. Só que teve este momento que ele ficou... de forma permanente, né? Com a retirada. Olê, também assim, dentro da tua fala, a gente enxerga que a importância do hipocampo na nossa vida, né? Ali tá assim, o centro das memórias, ali tá tudo aquilo que a gente vivenciou, seja com a família, amigos, experiências que foram positivas, que às vezes não foram tão boas, mas está tudo concentrado ali. Aquele é o reflexo dos nossos comportamentos, do nosso comportamento no dia a dia. E a gente já saber nesse princípio que o Henry, ele teve isso daí retirado, interrompido, infelizmente, a gente imagina o quão difícil foi a vida dele, né? Ah, é verdade, cara. Como que é importante. E naquela época eles não tinham noção, né, de como o hipocampo ele tinha uma funcionalidade assim, né, imensa. Acredito que era muito... Pensava assim, tal órgão, é só por isso, mas é só isso e pronto, vamos remover. Não, mas eles estão muito interligados. E aí, por isso, teve esse grande resultado na vida dele, né? Mas até então eles não tinham esse conhecimento. Então, assim, de uma certa forma, contribuiu para a gente estar tendo noção disso nos dias de hoje, né? Exato. Até porque ali é onde... É guardado todas as emoções, os aprendizados que a gente tem, e aí a gente enxerga, né, esse homem que teve essa interrupção aos 27 anos de idade. Lê, 27 anos de idade, ele faleceu, como a gente está retratando aqui na imagem, aos 82 anos, em 2008. Então a gente enxerga que ele ficou 55 anos vivendo e esquecendo, vivendo e esquecendo. É o retrato daquele filme, a gente até tem, inclusive, né, com a Adam Sandler e a... Como ela chama? Drew Barrymore. Isso, como se fosse a primeira vez. Então é um retrato vivo de que isso aconteceu com esse homem. Então é muito triste, porque o filme ele traz um final feliz, mas a gente não sabe se para a vida dele isso gerou conflitos, né? A gente não tem uma vivência, uma história do comportamento dele de um modo geral, desses 55 anos que ele teve aí, da interrupção, quando ele teve de uma forma retirada aí essa parte do cérebro que acabou envolvendo aí o hipocampo. E aí é aquela, né, Lê, a criação de memórias, todas essas questões, a capacidade de se construir lembranças foi retirado da vida dele. Eu não consigo me ver dessa forma. Até porque a gente fala isso porque a gente tem consciência também, né?
E ele nem sabia que ele não tinha essa consciência. Imagina, você conhece uma pessoa hoje e amanhã você nem lembra que conheceu ela. Isso... se a gente for parar para analisar de uma forma racional, para ele era indiferente, talvez, né? A gente enxergando de fora a situação dele entende o quanto isso é difícil, mas para ele isso daí era uma situação simples, né? Até porque, assim, é interessante a gente trazer dentro desse contexto que o corpo, né, nós aí, o nosso sistema, ele possui aí no mínimo 2 tipos de memória, né? E a gente vai retratar aqui para vocês que são as memórias aí declarativas e a procedural. E a declarativa nada mais é do que uma frase simples, né? Você lembrar de lembrar. Você lembrar do que você fez ontem, você lembrar da sua última participação com a sua família, com seus amigos, você lembrar do seu último ex-namorado, não sei se isso é bom de lembrar, né? Mas... Enfim, mas a gente lembra. Mas a gente lembra, então assim... as memórias declarativas, elas marcam, né, a vida da gente e fica ali registrado no nosso hipocampo, a gente tem essa vivência boa. E a procedural, ela nada mais é do que o armazenamento das nossas ações automáticas, que é aquela questão automática de que eu me levanto da minha cama quando eu acordo pela manhã, vou até o banheiro, pego a minha escova de dente, escovo meus dentes, faço as minhas necessidades fisiológicas, tomo meu banho. Então acaba sendo uma cronologia, tudo isso. Então as memórias procedural acaba trazendo pensamentos e exercícios automáticos diários, coisa que o Henry, infelizmente, ele não tinha, porque nada mais é, se ele não exercia, né, essa memória, esse tipo de memória, ele reaprender todos os dias, né, era um processo de reaprendizado. Então, assim, a gente traz uma imagem de que ele faleceu em 2008, mas a gente pode dizer, numa visão clara, que infelizmente foi interrompido em 1958 toda a vida dele, porque a partir dali, infelizmente, estagnou. Ele tinha consciência do dia dele, mas do dia a dia, infelizmente, é algo que ele não poderia ter. Verdade, ele parou nos 27 anos, né? Todo dia tinha uma doutora que acompanhava ele regularmente, e todo dia ela tinha que se apresentar, porque ele esquecia. Mas foi graças a ele que os médicos, né, eles puderam saber desses tipos de memória, como você falou, né, a declarativa e a procedural, porque a doutora Milner, ela todo dia pegava e fazia ele desenhar o contorno de uma estrela. Na primeira vez, como não era de costume, ele tinha dificuldade. E no outro dia, mesmo que ele fizesse aquele mesmo desenho, mas ele não lembrava, o corpo dele sabia, e aí ele começou a fazer com mais agilidade. Então eles perceberam, às vezes a gente não pode nem lembrar, mas já está tão no automático que você faz sem... Poxa, quando eu acordei, eu pisei com o pé direito, depois com o esquerdo. Não, você faz no automático. Você não usa seu neuro para poder fazer aquela interligação de criar um exercício, né? Para que você possa construir aquele aprendizado e depois aplicar dentro de uma necessidade. Então, acabava tendo esse contorno e essa complexidade nesse processo que ele exercia aí com esses médicos do passado que procuravam entender essa fragilidade a qual ele passava depois dessa cirurgia, né, Lê? Mas esse homem incrível, ele acabou deixando um legado aqui pra gente, porque foi a partir dessa cirurgia que começou a vir vários estudos, e hoje a gente enxerga que retirar um hipocampo numa cirurgia dessa área, com certeza os médicos atuais, isso é o que a gente espera, né? Vão reavaliar, porque ali você retira praticamente todo o passado de uma vida, independente da idade que a pessoa se tem, né? Ô, Lê, eu acho que a gente tem mais fotos aí, né? Pra gente mostrar a imagem ilustre aí do Henry. Essa aqui é a imagem, né, do hipocampo, né? O cavalo marinho que fala, que lembra, né? E só relembrando, né? Temos os dois hemisférios, né? Direito e esquerdo. E olha que pintoso, olha. Mais bonito, né? Olha, e ele ficou ainda com coroa enxuta, né? 82 anos, ainda tá. Olha que sorriso fofo, o olhar gentil.
né? Muito bonitinho, né? Saber que passou por toda essa situação, mas mesmo assim apresenta aí um sorriso no rosto e por algum motivo aí nessa foto ele estava feliz, né? Independente de não ter memórias, ele estava feliz. Mas é isso, né, Lê? De contribuição e graças a ele, né, hoje nós temos mais conhecimentos na área da neurociência, começando ele sendo um dos casos, né? Então, nosso agradecimento ao Henry Fofo Moraes. É isso aí. É uma gratidão mesmo que a gente coloca. E a gente espera aí ter passado um pouquinho da mensagem, né, da neurociência voltada aí para essa área incrível que é do hipocampo, que eu tenho certeza que é uma área exploradíssima, que contém muitas informações aí para poder trazer aí, mas infelizmente nosso tempo é escasso e espero que a gente tenha contribuído, né, Lê? Verdade. Lê, obrigada aí, tá? Pelo seu tempo e espero que todos tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo e até mais. Tchau, tchau.